Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Na vida, um torcedor de qualquer time, independente de ser o Fluminense ou não, deve saber a história do seu clube. Você não vira modinha e torce pro Flamengo. Torce porque a mídia manda torcer, o mercado manda torcer e eles torcem, como se soubessem a história do Flamengo. Mas o que não pode, absolutamente, não é nem o torcedor não saber a história completa, mas um funcionário do clube que é torcedor do clube não fazer defesa institucional em um programa de TV ou numa entrevista a um canal no YouTube, e foi isso que aconteceu. Um funcionário do clube, perguntado por um torcedor do Pinóquio da Gama, no canal do torcedor do Pinóquio da Gama, se o Fluminense subira diretamente da Série C para a Série A, se aquilo era verdade, não respondeu. Não respondeu, não defendeu a instituição, não fez nada. Por quê? Não sabemos. Será que ele não sabe a história? Se ele não sabe, a gente conta aqui qual foi a história do Campeonato Brasileiro de 1999. Porém, antes um pouquinho, a gente volta para compreender esse período de 1996 a 2000. Em 1996, o Fluminense disputou a Série A e foi rebaixado dentro de campo. Uma campanha péssima, com jogadores que eram resquício do título carioca de 95, Renato Gaúcho estava lá, Rogerinho estava lá, tinha o Valdeir, tinha alguns jogadores interessantes, mas um clube mal administrado, com salários atrasados, enfim, caiu dentro de campo para a Série B. No entanto, no final daquele campeonato se descobriu o escândalo Ives Mendes. Ives Mendes era o presidente da comissão de arbitragem da CBF naquela época. E o escândalo dizia que Alberto Dualib, do Corinthians, e o Petralha, do Atlético Paranaense, faziam ligações para o Ives Mendes, na tentativa de manipular a escalação dos árbitros para os seus jogos. Ou seja, isso é manipulação de resultado. Há inclusive uma conversa, tem um vídeo do PVC ainda na ESPN dizendo que acho que o Dualib teria ligado, essa ligação foi interceptada, e ele dizia, então tá bom, tá combinado, então é 100. O que é esse 100? 100 mil reais? Não sabemos, e nunca viremos a saber, porque não houve investigação no âmbito da CBF, muito menos no âmbito da polícia, que deveria ter havido. Em qualquer país sério do mundo, Corinthians e Atlético Paranaense seriam rebaixados naquele ano por tentativa ou por manipulação de resultados. Mas, como o Brasil não é país sério e a CBF muito menos, se decidiu por não rebaixar Corinthians e Atlético Paranaense, não houve nenhuma punição, porque não há provas, porque não houve investigação, efetivamente. E aí decidiram que nem Fluminense nem Bragantino cairiam, ou seja, ninguém cairia. E por que isso? Se mantém o Corinthians e o Atlético Paranaense e rebaixa o Fluminense e o Bragantino, ambos iriam para a justiça, primeiro esportivo e depois comum. E aí, em 96, se anteciparia o que aconteceu em 99/2000. O Fluminense disputa a Série A novamente em 97 e é novamente rebaixado, e merecidamente rebaixado, porque não aprendeu absolutamente nada com 96. Disputa a Série B em 98 e é merecidamente rebaixado à Série C. Como diria o amigo Guigão, pouco se fala que foi merecido o rebaixamento do Fluminense à Série C em 98. E disputa a Série C em 1999 e ganha aos trancos e barrancos, mas ganha a Série C. Basta lembrar que o Fluminense se classificou na primeira ou na segunda fase, não me lembro, graças a um gol do Marcos Brito aos 45 do segundo tempo contra o poderoso Serra no Espírito Santo. Não fosse aquele gol, o Fluminense não teria se classificado, não teria ganho a Série C de 1999, mas ganhou. Lá nos aflitos contra o Náutico, o Roger fez 2 gols e o Fluminense retornaria sim à Série B em 2000. Saindo da Série C de 99 indo para a Série A, e aí sim, estamos indo direto da C para A, tá bom, torcedor do Pinóquio da Gama? Há um jogo emblemático naquele campeonato. É o jogo São Paulo 6, meia dúzia, Botafogo 1 no Morumbi. Uma goleada estrondosa, o Botafogo fazia uma péssima campanha e estava ameaçadíssimo de rebaixamento. Lembrando que naquele ano, 1999, a CBF, tentando proteger os times grandes, estabelece um critério de média de pontuação dos últimos anos para o rebaixamento, copiando um pouco o exemplo da Argentina, lá, o promédio argentino.
Tá? E nessa média, o Botafogo estava muito próximo do rebaixamento e tomou de 6-1, o que ainda seria uma tragédia completa. No entanto, o Botafogo entrou com uma ação pedindo anulação do jogo por conta do jogador Sandro Hiroshi. Quem quiser pode pesquisar, não tem muitos materiais sobre isso, mas tem alguma coisa sobre o caso Sandro Hiroshi. E o caso Sandro Hiroshi, ele tem duas vertentes, tem dois problemas com o Sandro Hiroshi. Um é falsificação da certidão de nascimento, que ele próprio admitiu que fizeram, e depois o pai dele disse que foi ele e não o filho que fez. E dois, um problema contratual. Né? O Sandro Hiroshi sai do Tocantinópolis para o Rio Branco, de São Paulo, e o Rio Branco vende o Sandro Hiroshi para o São Paulo. O Tocantinópolis queria ganhar uma grana em cima dessa venda, né? Porque foi o formador e tal, embora na época não tinha tanta essa coisa do clube formador, ou não tinha coisa do clube formador, se alguém souber, por favor, coloca aqui no comentário, mas o Tocantinópolis queria uma grana, né? E tentou conseguir essa grana. O Sandro Hiroshi teve o contrato aprovado na CBF, ou seja, ele estava apto a jogar, mas tinha lá um status, né, na inscrição dele como bloqueado. Guardem essa informação. Sandro Hiroshi então jogou e ainda fez um gol naquela goleada contra o Botafogo, e jogou também contra o Internacional de Porto Alegre, contra o Vasco e contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Se eu não me engano, foram esses 4 jogos que ele atuou de maneira regular, porque a inscrição dele foi aceita na CBF, mas como bloqueado. E aí o Botafogo recorre e ganha os pontos, né, contrariando o que dizia a lei à época. Né? O São Paulo deveria perder os pontos, uma vez comprovada a irregularidade, mas o Botafogo jamais poderia ganhar esses pontos. Como o Botafogo teve sucesso, tanto o Vasco quanto o Botafogo de Ribeirão Preto, quanto o Internacional também entraram com recurso, né, para anulação ou para ganhar os pontos do São Paulo. Porém, Vasco e Botafogo de Ribeirão Preto não conseguiram. E a minha avaliação de fora, e 2 décadas depois, 2 décadas e meia quase depois, é que o Vasco já estava classificado entre os 8, não ia fazer diferença, e o Botafogo de Ribeirão Preto já estava praticamente rebaixado, não ia fazer diferença. Mas para o Inter, que também brigava contra o rebaixamento, faria diferença. E aí o STJD consegue a proeza, né, de criar um jogo onde a vitória vale 2 pontos. Porque ele disse que o Botafogo ganhou por 1-0, né, o resultado judicial, vamos dizer assim, e o Inter também. Mas só que o São Paulo perdeu os 3 pontos para o Botafogo e perdeu apenas um, do empate de 1-1 para o Internacional. E aí eu lembro da repórter perguntando a não sei se procurador, auditor, sei lá, do STJD, porque não existe justiça desportiva no Brasil, ponto, essa aí é uma coisa importante. Né? Então era melhor o Inter ter perdido para o São Paulo, ele disse, ganharia 3 pontos. Né? O nível de absurdo que era aquilo. E aí nesse julgamento, né, o diretor de competições da CBF, o Carlos, eu não vou lembrar o nome dele, chamado Carlô, dá uma entrevista dizendo que não era só o Sandro Hiroshi que estava como bloqueado, lembra que eu pedi para você guardar essa informação? Que eram em torno de 40 jogadores bloqueados e jogando o Campeonato Brasileiro de 1999. Com as decisões estapafúrdias e ilegais do STJD, o Botafogo escapa do rebaixamento e quem cai é o Gama. O Gama entra na justiça desportiva, não consegue e vai para a justiça comum. Vai defender os seus direitos e está muito certo em fazer isso. E vai para a justiça comum, que consegue uma liminar para ele ser incluído no Campeonato Brasileiro da Série A de 2000. E a coisa vai andando e não se resolve, não se resolve, não se resolve. A CBF tenta fazer uma costura ali para fazer o Campeonato Brasileiro, já começa a receber intimações da FIFA, né? E o Brasil poderia ter ficado fora das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. E aí se chega num acordo, a CBF acaba impedida de realizar o Campeonato Brasileiro de 2000, né, por conta da ação do Gama na Justiça Comum. E aí o Clube dos 13 assume a organização do campeonato e resolve colocar todo mundo, se não me engano, 116 clubes na Copa João Avelange, onde não havia divisões em série A, B, ou C, ou D, ou F, ou Z, não existia
nenhuma série. Era um campeonato só, dividido em módulos, que tinha lá o seu regulamento e que dizia no regulamento, né, que os X primeiro, acho que 22 ou 24, não lembro, formariam a Série A de 2001. O Fluminense ficou em terceiro lugar na fase de grupos e automaticamente ganhou o direito de estar na Série A em 2001. Então, os torcedores do Pinóquio da Gama que dizem que Eurico Miranda ajudou o Fluminense, vocês mentem mais uma vez. Né? Ao rapaz lá do canal, não tenho nada contra ele, não o conheço. Né? Eu talvez fizesse uma pergunta provocativa também, algum torcedor de outro clube, mas quero dizer a você, rapaz, eu não sei o nome dele, mas não é verdade que o Fluminense subiu direto da C para A. O Fluminense ganhou a Série C, disputaria a B, disputou um campeonato que não teve série e que o regulamento lhe deu o direito, e a sua colocação, o seu desempenho naquele campeonato, deu o direito de estar na Série A em 2001. E a você, funcionário do Fluminense, por favor, defenda a instituição. Você tem muitos seguidores nas redes sociais, você é um cara identificado com o Fluminense e você precisa fazer a defesa institucional. É mentira dos torcedores do Pinóquio da Gama que o Eurico Miranda ajudou o Fluminense. E é mentira dos torcedores do Pinóquio da Gama e de demais outros times e de várias pessoas da imprensa de que o Fluminense saiu diretamente da Série C para a Série A. A história está contada. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.